É uma alegria imensa estar aqui somando esse espaço de pesquisa que é tão importante para quem pesquisa as linguagens imagéticas, né? Então, estou muito feliz. Então, hoje eu venho aqui falar de um artigo que faz parte da minha pesquisa de doutorado na Universidade da Beira do Interior, em Portugal, que se chama O Entrecruzamento das Linguagens Imagéticas no ensaio fotográfico Inhaque Crarati. Eu quero começar minha apresentação com uma frase do líder indígena Ailton Krenak. Eu posso dizer que ela reverbera todo o caminho que eu vou trilhando com a pesquisa e é minha grande inspiração. Vou ler aqui ela. Para além de eu sou a natureza, a consciência de estar vivo deveria nos atravessar, de modo que fôssemos capazes de sentir que o rio, a floresta, o vento, as nuvens são nosso espelho na vida. Eu acho essa frase linda. Essa frase vem de um livrinho que é pequenininho, né, que se chama A Vida Não é Útil. A gente leu bastante na pandemia ele, né? Então, esse Inhaque Crarati, ele parte da vivência e conexão com a indígena Inhaque Crarati, que é essa que vocês estão vendo, do povo Mebengopre Caiapó, no 18º acampamento Terra Livre em Brasília, que aconteceu em abril de 2022. A nossa relação ela se deu pela arte, pelo afeto, pela pintura e pela fotografia. Então, à medida que a Inhaque Crarati ia traçando o genipapo em minha pele, eu ia ao mesmo tempo fotografando e gravando. Como eu sempre utilizei tanto a fotografia quanto o vídeo para me expressar, né? Então, quando eu estou com a câmera, eu vou utilizando esses dois recursos, né? Depende da sensação que vai me causando no momento. Essa fotografia, por exemplo, que vocês estão vendo, ela é de um frame retirado da duração do vídeo. Então, um ensaio fotográfico, ele se constrói assim, pela fotografia e pelos frames retirados da duração. Eu acho bem importante aqui falar que, porque essa foto aqui, eu estava com a câmera ao mesmo tempo que eu estava gravando também, e com a pandemia, muito de nós, a gente perdeu esse contato pela pele, né, pelo abraço, e aí eu senti que eu retomei esse toque, assim. E a partir disso também a gente estabeleceu uma grande relação que nos acompanhou até o final do acampamento. Então, com Inhaque Crarati, eu tive a oportunidade de acompanhar essas mulheres caiapós em um dos atos, né, que fizeram parte do acampamento. O destino foi o Congresso Nacional, onde tramitam projetos que violam, né, esses direitos dos povos originários. A pesquisa ela traz questões, né, sobre como o modelo da sociedade atual ainda é influenciado por esse conceito, modelo de natureza, e como essa visão dicotômica entre o homem e a natureza afeta atualmente a maneira como encaramos as questões humanas, de outra espécie e do meio ambiente. Então, eu também dialogo com 3 autores que eles são muito importantes na minha pesquisa, que é o Ailton Krenak, o Fábio Scarano e o Emanuele Costa. E, por exemplo, o Fábio Scarano, ele vai falar que, a partir da modernidade, a natureza vem sendo tratada numa lógica extrativa, né, como recurso e bem de consumo, e acumulação e concentração de capital, fazendo com que a ação do homem sobre o meio ambiente se torne cada vez mais insustentável e destrutiva. E ele vai falar como essa visão dicotômica levou à crise ambiental. E aí já o Emanuele Costa, eu gosto de usar muito ele, porque ele propõe uma inversão do pensamento, é uma metafísica da mistura que ele fala, né? Então ele nos convida a estudar as plantas para nos tornarmos mais sensível essa ideia de interconexão de tudo com todos os seres. E ele me inspira bastante para usar, né, que a pesquisa ele tem esse fio, né, condutor com o Antotype, né, que o Antotype é um processo histórico de fotografia com o sumo das plantas. Nesse caso, esse ensaio foi com urucum, e o urucum mesmo, eu acho uma curiosidade que é muito interessante falar que o urucum desse ensaio ele foi plantado e colhido por uma agricultora agroecológica que faz parte, que é uma das pessoas que eu estou pesquisando.
E aí, então, aqui o Ailton Krenak, líder indígena brasileiro, né, ele acredita que a Terra é um organismo vivo e que se a humanidade continuar esse atual ritmo predatório, entrará na lista de espécie em extinção. Né? O processo criativo da pesquisa do doutorado, ele é influenciado por todos esses autores, e ele vai propor esse abrandamento do ritmo da respiração e dos gestos, né, a partir dessa exploração da materialidade da fotografia e da componente somática da vida das plantas, que apresenta esse ritmo lento e paciente. O Antotype, por exemplo, é um processo que a gente entra em um outro tempo com a matéria fotográfica, né? Ele vai permitir essa desaceleração dos gestos. E eu gosto muito de pensar a partir do conceito de fotografia expandida do Rubens Fernandes Júnior, que ele pensa essa fotografia dando importância ao processo de criação. O ensaio aqui, ele propõe também abordar a fotografia para além dessas características ópticas e mecânicas. Diante dessa troca com os sumos vegetais das plantas, acredito que a gente torna visível assim, uma outra lógica de projetar o mundo, né? Então, que não está só interessada em representar, mas também se relacionar com esses espaços naturais, né? Essa prática parte da vontade de coexistir, suscitando assim novos discursos nesse fazer artístico, né? Então, aqui no ensaio, em Aquikrarate, eu recorro à fotografia, não apenas no contexto de linguagem fundamental, mas de uma linguagem que se interrelaciona com outras linguagens. Então, ela vai se interrelacionando com esses frames dos vídeos, com a fotografia digital, com o sumo vegetal do urucum, com a tinta preta base de água da impressora. Então, a manipulação dessas matrizes positivas é o grande ponto dessa criação. Então, aqui, o início da criação, ela começa com essas matrizes, com a fotografia digital, vamos dizer assim, né, do ensaio, e aí ela começa a seleção no computador desses arquivos digitais, né? Então, esses arquivos, eles são, além das fotografias, tem os frames que eu vou retirando também do vídeo, e aí depois disso ela é transformada em um acetato, né, através da impressora que pode ser também em fotolito, né, e aí, e com isso também é trabalhada algumas questões ali de brilho e contraste, altas luzes, o preto, porque nesse processo precisa estar bem contrastado. Então, no final aí depois disso vem o sumo do urucum, e aí vai acontecer as intervenções nessas matrizes, e depois vai para o computador de novo. Então, ele é um processo, ela vai passando por vários estágios, né, tanto artesanais como digitais, pelo computador, além de estar trabalhando com o artesanal, né, do Antotype, a gente tem um computador ali. Bom, então vou chegar aqui nas minhas considerações finais. Pensada para além da representação, a fotografia no ensaio em Aquikrarate, uma obra em construção, com possibilidade de interferência em seus diversos momentos no processo criativo. Percebe-se o processo criativo percorrendo esse trânsito de ir e vir, um contágio, a partir de encontros, conexões e combinações com linguagens imagéticas diversas. Os diferentes processos criativos, tanto manuais, no gesto, com o pincel, quanto digitais, pelo uso do computador, abrem espaço para múltiplas conexões e cruzamentos entre as linguagens. Dessa forma, com o ensaio fotográfico em Aquikrarate, alcança-se aberturas e dilatações, nas quais as diferentes linguagens imagéticas são potencializadas pela contaminação uma das outras, ampliando o espaço de experimentações poéticas. Então, entendendo a fotografia como um processo que se constrói em etapas e que envolve uma série de escolhas, fusões, manipulações e intervenções. Quer conhecer mais meu trabalho, está aqui o site. E é isso. Aí eu finalizo, agradeço a escuta de todos. E nos encontramos no final, né, para conversar um pouquinho de
de cada pesquisa.